Fala galera, meu nome é Thales e hoje nesse vídeo vamos estar falando de física. Isso mesmo, a física que cai no Enem. Bora pro vídeo. Fala galera, como eu já tinha explicado, hoje nós vamos estar dando início à a física que cai no Enem. E uma das principais matérias em física que cai no Enem é a cinemática. Mas o que seria a cinemática? A cinemática é a parte da física que estuda os movimentos. Ela estuda os movimentos dos corpos, sem se preocupar de onde está vindo esse movimento. Por exemplo, temos aqui um ônibus. Vamos imaginar, né? Porque aqui não tem nenhum desenhista não, galera. Temos aqui um ônibus. E esse ônibus está indo para a direita, ok? A pergunta que devemos fazer é a seguinte. Vou até colocar um passageirozinho aqui para ficar um pouco mais didático. E um pedestre aqui embaixo no passeio. A pergunta que deve ser feita na cinemática é a seguinte. Esse ônibus aqui, ele está em movimento ou ele está parado? Quais das respostas? Está em movimento ou está parado? Ou não está em movimento? Nenhuma das duas. Na cinemática, para a gente responder essa pergunta, se o ônibus está em movimento ou está parado, entra um terceiro item. Entra o depende. Entra o depende. Ixi, eu acho que está cortando, hein? Ou não? Agora não. Entra o depende. Depende. Depende do quê? Do referencial. O primeiro conceito de cinemática. Referencial. O que seria esse conceito? O ônibus, ele em relação ao pedestre que está parado, o pedestre vê o ônibus em movimento. Correto? Beleza. Então, em relação a esse referencial aqui, que seria o pedestre, esse ônibus está em movimento. Mas e nesse referencial, no próprio passageiro do ônibus? Se o ônibus está deslocando para a direita, o passageiro desloca junto com o ônibus, no mesmo sentido, na mesma direção e com a mesma velocidade. Ou seja, o ônibus em relação ao passageiro, ele está em repouso. Ou seja, para esse passageiro, o ônibus não está em movimento. Entenderam? Essa parte é bem tranquila. Por enquanto, só esse conceito foi introduzido. Então, cinemática é o estudo dos movimentos dos corpos. E para você determinar se um corpo está em movimento ou está em repouso, você precisa de um referencial. Beleza? Fechou. Essa é a primeira parte. Vamos então agora para a segunda parte, que vamos falar das velocidades. Vamos enfatizar a velocidade relativa e a velocidade média. Beleza? Para exemplificar para vocês cada uma dessas velocidades, eu vou desenhar para vocês uma situação. Vamos supor que aqui tem uma estrada, beleza? Onde no ponto A dessa estrada possui um carro. Vou deixar ele aqui embaixo, viu, galera? Possui um carro. E no ponto B possui outro carro. E eles estão separados por uma distância de 50 quilômetros. Fechou? O carro A, ele está indo para a direita com uma velocidade de 30 km por hora.
E o carro B também está indo para a direita, mas com uma velocidade de 20 km por hora. Ou seja, vamos escrever aqui no cantinho. O carro a cada 1 hora, ele percorre 30 km. Já o carro B, a cada 1 hora, ele percorre 20 km. Beleza? Essa é a situação. O que eu quero saber? Em quanto tempo o carro A vai alcançar o carro B? Beleza? Fechou. Tranquilo. O que nós temos que pensar? Vamos imaginar então que o carro A está aqui na posição inicial. E o carro B, a primeiro momento também, já está na posição final. Beleza? Acho que esse lápis aqui tá ruim. Vamos pegar o roxo mesmo. Se o carro A está na posição inicial, que seria 0, né? No início da pista, o carro B estaria em qual posição? Na 50, concorda? Se eles estão separados por uma distância de 50 km, se esse está com 0, esse aqui está na posição 50. Tudo isso em quilômetros, hein? Tudo isso em quilômetros. Beleza? Depois de 1 hora que esses dois carros estejam andando, o que acontece? Eles vão se aproximar. Concordam? Depois de 1 hora, de acordo com o que nós já escrevemos aqui, o carro A andou 30 km. Ou seja, do 0 ele passou para 30. Vamos escrever aqui embaixo. Ele era 0. Depois de 1 hora, ele foi para a posição 30 km. E o carro B? Ele estava em 50. A cada hora ele anda 20. 50 mais 20, 70. 70 quilômetros. Entenderam o que eu fiz? Beleza. Passou mais 1 hora. Ele estava na posição 30, com mais 30, foi para a posição 60. Já o carro B, 70 mais 20, foi para a posição 90. De novo, carro A, passou mais 1 hora. Do 30, foi para 90. Do 90, o B, mais 20, foi para 110 quilômetros, hein, galera? Passou mais 1 hora. De 90, esse passou para 120. E o carro B? Para 130. Opa! O que a gente pode ver com isso? Que eles já estão se aproximando, concordam? Passou mais 1 hora. O carro A foi parar na posição 150. E o carro B? 130 mais 20 foi parar também na posição 150. Ou seja, depois de 1, 2, 3, 4, 5... Depois de 5 horas, eles vão se encontrar. O carro A vai encontrar o carro B. Entenderam? Beleza. Esse é o jeito que a gente pensa. Que é um jeito correto, é um raciocínio correto, porém ele é mais demorado. O que nós poderíamos ter pensado direto? O carro A está indo para a direita com uma velocidade de 30 km. Já o carro B está indo também para a direita, mas com uma velocidade de 20 km. Quando eles estão indo para o mesmo sentido, quando eles estão indo para o mesmo lado, vamos dizer assim, o que a gente tem que fazer com as velocidades? Subtrair as velocidades. Uma vez que quando eu estou correndo para um lado e o outro está correndo para o outro, eu vou demorar mais tempo para chegar nele do que se os dois estivessem indo ao encontro do outro. Então, se eles estão indo
para o mesmo lado, você pega e subtrai as velocidades. Ou seja, 30. Vou fazer aqui, ó, tá ficando meio embolado, hein? 30 menos 20, 10 quilômetros. Para onde? Para a direita. É a mesma coisa que se o carro A estivesse andando e o carro B estivesse parado, esperando o carro A chegar. Só que o carro A, em vez de estar indo com uma velocidade de 30, ele está indo com uma velocidade de 10, que é a velocidade relativa entre eles. Se ele está indo com uma velocidade de 10 km por hora e ele tem que percorrer 50 km, a gente faz uma regra de 3. Uma hora eu vou percorrer 10 km, 50 km, x horas. 10x igual a 50, x é igual a 50. Opa, tá cortando, hein? 50 sobre 10, x é igual a 5 horas. Exatamente a mesma resposta. Entenderam? Agora, então, para a segunda velocidade, que falamos que seria a velocidade média. A velocidade média. O que seria a velocidade média? Lembra? Velocidade é igual a distância sobre tempo? Pois é, isso seria a questão da velocidade média. Por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar mais didático. Queremos ir a uma cidade que fica a 480 quilômetros de distância. 480, isso aqui é o quê? A distância. Pretendemos ir a uma velocidade de 80 km por hora. Distância, 480 km. Quanto tempo iremos gastar nesta viagem? Tranquilo. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Velocidade. Opa, de novo não, né? 80 km, que é a velocidade, é igual a distância, 480 km, sobre o tempo. Fechou? Multiplica cruzado. 80t, 80 vezes tempo, é igual a 480. O tempo é igual a 480 dividido por 80. Fechou? Tempo é igual a 6. 6 o quê? 6 horas. Iremos gastar 6 horas na viagem. Essa é a questão da velocidade média. Beleza? Nesse vídeo é só isso que eu tenho para passar. Mais vídeos virão. Deixa o like, curta, compartilha, ative o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera.